Renato, muito bem-vindo. A gente quer te ouvir agora as dicas de FinOps do Renato Lehner, CEO da Cloud8, né, Renato? Então, agora a apresentação é contigo, o palco é contigo. Muito bem-vindo. Olha, obrigado, Daniel. Obrigado aí pela oportunidade aí de falar com o pessoal. A gente vai falar hoje sobre FinOps, né? Tem muita gente que fala, né? Não usa exatamente. Ops. Vocês estão me ouvindo? Parece que deu um freeze aqui, mas acho que foi meu micro. Bom, tem muita gente que fala de FinOps, né? E tem muita gente que acaba utilizando um outro termo, talvez um pouco mais bonito, né? Que é o Cloud Economics. FinOps, na verdade, pode-se até dizer que é um subset do Cloud Economics. Não vou entrar muito nessa polêmica, mas eu quis trazer aqui um pouco de outro termo que talvez vocês possam ouvir. FinOps é alguma coisa mais mão na massa. A agenda aqui aí para os próximos 50 minutos, antes do nosso Kahoot, é a gente falar um pouco do que é FinOps, né, da importância, né? Então, a minha palestra ela tem até um nome que parece redundante, né? A importância de custos. Sempre que você fala de dinheiro, automaticamente é importante, mas a ideia de falar de importância de custos é justamente para aumentar ainda mais, para motivar ainda mais esse assunto que é super importante e sempre vai ser importante, a questão de dinheiro, custos dentro de uma empresa. Mas geralmente o que acaba acontecendo, né, que nós, desenvolvedores, técnicos, a gente acaba ficando um pouco isolado dessa questão de custos quando você está falando muito de desenvolvimento, muito de código, etc. Mas quando você está se envolvendo com o cloud, essa questão de custos, ela permeia o nosso dia a dia, né? Então, se você está em contato direto, você acaba sendo responsável e o influenciador, seja por aumentar ou diminuir essa questão de custos, a gente tem que conhecer mais sobre isso, a gente automaticamente é responsável, então a gente tem que agir. Então, a ideia hoje é falar um pouco, né, mais do que é o FinOps e também, a pedido aí do Daniel, fazer um mão na massa, tá? Então, é mostrar um pouco das possibilidades de que FinOps é algo, uma disciplina, né? Eu costumo fazer algumas aulas, alguns encontros, que a gente fala esse tema dura 4, 5 aulas, mesmo dentro da própria empresa, quando a gente faz treinamento, é um tema bem extenso e importante. Hoje, né, com o tempo reduzido, vai ser uma pincelada a jato, mas eu já me disponho aí, se alguém tiver aí alguma questão depois, quiser conversar, nosso papel é fomentar a importância desse tema entre a comunidade técnica também. Então, uma breve biografia aí, né, não tem como fugir um pouco do jabá, né, porque só para vocês me conhecerem, né, eu passei aí, trabalhei junto com o Daniel aí na Local Web, passei pelo UOL, passei em consultoria, e há 11 anos atrás eu criei uma empresa que ajuda nos desafios do dia a dia de cloud, e nós fomos o primeiro parceiro AWS. A gente começou quando não tinha nem região aqui no Brasil, e a gente foi identificando o que a comunidade precisava de melhoria, né, dentro também desse cinto de utilidades de ferramentas para cloud, e hoje, né, a nossa plataforma, entre outras coisas, faz FinOps. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho. Vou falar, né, como eu falei, vou falar bem rápido, né, por que a motivação de FinOps, né? Hoje, em toda essa sopa de letrinha, todas essas terminologias, né, DevOps, DevSecOps, agora tem um tal de FinOps, né? FinOps, se você pegar a abreviação, né, Finance e operação financeira. Mas como é que surgiu essa questão do FinOps? Se você imaginar, né, há uns anos atrás, né, não precisa nem ser tão dinossauro como eu aí, que já tenho aí algumas décadas aí trabalhando, mas
há pouquíssimos anos atrás, e mesmo ainda, né, tem muita parte de TI ainda que roda em sistemas tradicionais, e eu digo sistemas tradicionais não especificamente de software, mas de hardware também. A gente está falando de rodar em data center, em rodar em servidor físico, em ter contratos com fornecedores de data center, tudo ok, tá? Não estou dizendo que é certo ou errado, existem casos de uso, mas a maneira como você opera, pelo menos do ponto de vista financeiro, é diferente, né? Então, se você tem um contrato de data center, você tem um contrato de colocation, de servidores, o seu custo é fixo, está endereçado, lógico que tem as suas vantagens e desvantagens, falta de flexibilidade, etc. Enfim, né, você tem um cenário estável. Quando você passa para a cloud, tudo isso muda. Então, você pode ter componentes variáveis, né? Então, você pode ter custos, vai ter custos variáveis, né? O seu curva de custos, ela pode ser um crescimento enorme, um crescimento devagar, dependendo do seu conhecimento. Os dados que você coleta em relação a custos, eles não são dados, às vezes, triviais, você pode ter até dashboards, painéis dos clouds públicos, mas talvez à primeira vista, talvez para uma equipe ou para um papel, ele não seja imediato. E, logicamente, né, tudo isso se traduz em problemas de conflitos com produtos, conflitos com financeiro, budget estourado, comprometimento de investimento em outras áreas, como inovação, modernização de aplicações. Eu odeio essa palavra de modernização, mas, enfim, eu estou usando o jargão que o pessoal coloca, né, como se uma coisa fosse certa e a outra errada, mas, de novo, são casos de uso, né? Então, você tem um cenário aí de mudanças, né? Quando você, desenvolvedor, está nesse cenário, como é que você provisiona todos esses novos itens? É você, né, que provisiona. O cenário tradicional de compras antiga era um departamento que negociava com os fornecedores, então eu compro data center, eu compro rede, eu compro servidor, e você era simplesmente o cliente interno, né? Lógico, né? Não tem flexibilidade, você precisa botar uma memória, você vai assinar um contrato antes de você provisionar, tem uma série de desvantagens, mas você não precisava se preocupar tanto com custos como é agora. Agora, quem é o responsável pelas compras somos nós, é quem está provisionando o cloud, né? Então, essa realidade, né, as compras são nossas, você é responsável direto pelo gasto de infraestrutura, um gasto, né, que é variável, tanto do ponto de vista de componentes, e cada componente tem um modelo, né, uma precificação, uma tarifação, né, e as variações também do próprio mercado. Então, flutuações de dólar, momento político, guerra, etc. Tudo isso, para o nosso mercado brasileiro, influencia bastante. Se você trabalha com um provedor e no final das contas, todos eles trabalham com dólar, mesmo que ele te cobre em real e você tenha o custo em real, por trás dos panos tem uma flutuação de dólar. Às vezes só dólar mais imposto. Enfim, a gente está à mercê do dólar. Então, qualquer variação afeta diretamente a gente. Se você tem budgets em real, você tem que levar em consideração essa flutuação para mais ou para menos de dólar. Então, se você tem uma nova realidade onde nós somos responsáveis, custos variáveis, etc., a gente precisa de um novo modelo, né? Não é mais esse modelo de processo / técnico de compra de tecnologia que vai nos ajudar. Esse modelo novo é esse tal do FinOps. Enfim, são nossas responsabilidades agora de compra, de gastar em termos de TI, né? Gastar na melhor maneira possível, dentro de uma qualidade e sem comprometer o negócio. Então, não adianta você falar, tá bom, então agora quem vai ser o responsável é o gerente de TI, você precisa criar um servidor de teste, você vai falar com o seu gerente, você precisa criar
um Kubernetes, etc., cara, obviamente que isso não vai funcionar. Então, esse modelo novo operacional de compra, de medição, de otimização, de acompanhamento dos custos é o que é chamado de FinOps. Então, é um modelo muito próximo de custos mais arquitetura, do que você está construindo, muito próximo de medir se você está comprando da melhor forma possível, né? Ou seja, se a performance está ok, se você está comprando o melhor, que tem componentes novos, se você está utilizando bem, da maneira que você possa ter as decisões os mais rápidos possíveis, não posso ser um gargalo, ninguém vai querer um processo que não seja para melhorar, né? Não adianta você, vou trocar A por B e vou colocar um processo que seja pior. Não, é um processo que está sempre evoluindo e que tem que levar em conta a decisão rápida desse novo mundo que a gente está de digitalização, né? De tudo, né? Tudo acaba hoje passando por software, então a gente não pode sem ser um mundo ágil, né? E você precisa saber comprar. Então, dentro dessa agilidade, como é que você compra, como é que você estima, como é que você planeja o que você vai precisar lá na frente para você não ter surpresa. Né? E, finalmente, esse último quadrinho aqui, que eu acho que é o mais importante, e é uma coisa que eu vendo muito para os técnicos, é o seguinte, né? Nós somos sempre vistos como custo, né? Então, quem já não ouviu falar que TI é centro de despesas, né? E marketing é centro de investimento, né? A gente pode mudar e a gente deve mudar esse jogo. Além de ser claro que cada vez mais o CIO, né, o CEO, o CEO, cada vez mais tem que ter conhecimento técnico para ele possa conduzir um processo de digitalização, os times que estão suportando o negócio, eles também precisam conhecer mais desses aspectos financeiros. Então, quando você conhece melhor o custo, você consegue prever, você consegue reportar numa linguagem de negócios, mais parceiro você fica de negócios e de produtos. Mais respeitável vai ser a TI. Né? Quem já não ouviu aquela história de gastou demais por conta de uma campanha, de um Black Friday que está vindo aí, de uma campanha de marketing que estourou o budget de rede, etc. Tudo isso acaba gerando um ônus para a gente porque a gente não consegue transparecer os motivos. Não adianta você levar para o pessoal técnico ou para o pessoal de negócios que o storage ABC precisou de muito mais armazenamento da noite para o dia ou que teve uma transferência de banda enorme, etc. Você consegue, através das metodologias de FinOps, do ferramental técnico, traduzir esse custo técnico para um custo de negócio. Então, você dizer o seguinte, olha, a infraestrutura que eu provisionei para a campanha A, B e C, ela teve um armazenamento de dados de muitos vídeos e teve, por exemplo, X mil acessos. Quando a gente estava prevendo que ia ter 1 milhão, ela teve 3 milhões. Isso está correlacionado com o custo subiu X. Só que, em vez de triplicar, a gente conseguiu fazer uma metodologia que, apesar de ter 3 vezes maior, o custo foi 1,5 vezes maior. Então, nota a sutileza dessa linguagem e imagina se colocar na pele de um cara de produtos de financeiro, como que ele receberia esse tipo de notícia. Muito melhor, muito mais tranquilo. Então, o FinOps, ele permite que você compreenda esse custo e possa traduzir uma linguagem de negócios. Então, basicamente, esse framework, eles são 3 partes, né? Como é que você se informa, como é que você entende, como é que você visualiza. Aqui é importante, tá? Não é saber o quanto que você vai pagar no fim do mês. Muito longe disso. Não é saber que eu tenho um crédito X no AWS, no Azure, no Google, no Oracle, o que seja, e eu vou pagar 10x, né? É você entender os custos, como é que ele está alocado, como é que ele está variando, N níveis, custo por região, custo por componente, custo por produto, custo por tag, né, que é
a questão da tradução para negócio. Você tem uma forma de operar, né, essa questão dos custos no dia a dia, qual que é o ferramental que você usa, como é que você provisiona, como é que você demarca esses custos para que eles tenham essa tradução de negócios, e no final das contas, uma vez que você tenha toda a questão de dados do que está acontecendo no ambiente, porque gestão é igual a ter dados. Se você não tem dados, você dificulta muito a sua gestão. Então, você mede para você poder otimizar. E sempre isso, né, permeado aí por uma cultura e uma governança, né? Governança é um nome que assusta, né? E principalmente para quem trabalha em empresas muito grandes, geralmente, às vezes, você fala de governança, é uma área que assusta, que soa burocrática, etc., mas não precisa ser assim, né? Eu vou falar daqui a pouquinho, né, quem que é o papel de FinOps, né? Um spoiler, já que eu estou falando com pessoas técnicas, né, logicamente que eu colocaria que o FinOps é responsabilidade, ou pelo menos parcial ou maior, da equipe técnica, tá? Mas eu já vou comentar um pouquinho em relação a isso. Quebrando aqui rapidamente esses 3 itens, e na verdade aqui eu quero mostrar um pouco de como é que você tem essas possibilidades, né, pela nossa plataforma, só passando bem rápido, né? Então, como eu falei, o informar é conhecer, é ter visibilidade, não é o que você paga. É conhecer os custos em todos os níveis, desde o pequeno item que você provisionou, o que é um free tier, se o item ele é cobrado por utilização ou se ele é cobrado fixo. A gente vê, às vezes, clientes que compram um determinado componente que você provisionou, já é o mês cheio. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Todos os níveis possíveis e, principalmente, a questão da cobertura de tags. Isso mostra um pouco mais lá na plataforma, né? O otimizar, como é que você faz o tamanho certo de todos os componentes? Será que eu estou usando mais? Será que eu estou usando menos? E isso é uma das grandes vantagens do cloud. Você paga pelo que você utiliza, né? Lógico, isso é um mantra, todo mundo fala isso o tempo todo, mas o que eu gosto de dizer é o seguinte: ok, você paga pelo que você usa, mas você usa o melhor possível, você usa o mais certo, você usa somente quando é necessário. Então, né, pode expandir um pouco esse conceito da utilização. Você paga somente o que você usa, né? Você paga somente o que você usa bem, corretamente e mais moderno. Você tem N outras formas de você otimizar, né, através de medir componentes não utilizados, comprando cenários de descontos progressivos, de reservas, né? Está falando de Savings Plan, que tem no AWS e agora tem no Azure, descontos de utilização, como você tem no GCP, reservas de 1 ano, 3 anos, enfim, existem formas de você adiantar um certo dinheiro ou se comprometer com uma utilização por um determinado período e os provedores te dão um desconto. Talvez para a operação do dia a dia, isso não seja tão direto. Geralmente, isso fica no nível mais de gestão, negociar com os provedores. Mas, no nível operacional, tem que garantir que essas reservas e descontos estejam sendo bem utilizadas. Não adianta você comprar uma reserva para um componente A e você provisionar um componente B. O que vai acontecer é que você vai pagar pelo compromisso da reserva A e utilizar o componente B, de repente, sob demanda, que tem um custo muito superior. Então, esse casamento da gestão que está comprando em volume com o operacional, ele tem que ser casado, ele tem que ser comunicado internamente. E, finalmente, aí, acordo com os provedores, de novo, responsabilidade da gestão, mas você consegue descontos em massa, né, comprometimento. Eu uso, por exemplo, CDN. Eu vou transferir aí alguns petabytes aí nos próximos 12 meses. Cara, certamente, se você apresentar isso para um provedor, você consegue um bom desconto, né?
E, finalmente, aí, o último dado do ciclo, antes da gente fazer o mão na massa, é vamos dizer assim, os relatórios que você tem. Então, como é que você mostra esses custos de uma forma bem usável, né? Como você alerta, qual é o canal que você alerta? Eu alerto por e-mail, eu alerto por Slack, eu alerto por Teams, né? Como que é importante de você alertar toda essa parte que você descobriu, né? E até mesmo como é que você acha esses custos obscuros, por exemplo, data transfer, né? Dando um exemplo bem operacional aqui. Quem já não teve problema de estou pagando uma conta enorme de transferência de dados e eu não sei da onde que essa transferência de dados vem, né? Os provedores eles costumam agrupar toda essa transferência num item só lá da fatura e você não fica sabendo quem comprou. E se você está sofrendo um ataque um ataque financeiro, e alguém está transferindo muito de um servidor e sua conta de data transfer está aumentando, como é que você identifica? Como é que você identifica rápido? Né? Como é que você evita que você tenha um custo desnecessário de data transfer? Então, a operação, os mecanismos por trás dos panos que permitem que você tenha essa visibilidade tem que ser muito importante. Equipes, como é que você segrega os dados? Será que todo mundo pode ver tudo? Né? Será que dentro do parque de cloud, multi-cloud, né, todo mundo pode ver tudo? Como é que eu segmento? E se você é um fornecedor, você tem margens, você tem que mostrar para o seu cliente final um outro valor. Então, eu tenho um serviço, eu compro do AWS por 100 e eu revendo a 110 ou de qualquer um outro. Como é que você faz isso? Então, tudo dentro dessa operação é o mecanismo, né, do dia a dia, é o mecanismo operacional. Deixa eu agora fazer uma demonstração técnica, tá? Deixa eu só me localizar aqui, me dá um segundo só, para a gente pegar esse ciclo aqui de FinOps, né? E a gente poder ver aí como que a gente pode fazer de forma bem operacional, como é que você veria esses pontos, tá? Eu vou, né, pedir a liberdade aqui, né, e já me adiantar um pouco uma desculpa meio culposa aqui em relação ao Jabá, mas a gente construiu essa ferramenta justamente para dar ganho de produtividade em relação ao gap que os provedores de cloud hoje possuem. Então, a ideia aqui é mostrar uma plataforma que é agnóstica de cloud. Então, se você pensar hoje nos clouds que você tem de mercado, né, cada um tem uma usabilidade diferente para custos, cada uma usa termos diferentes. Então, a gente procurou fazer um trabalho de colocar toda essa normalização de usabilidade, normalização de termo e vocabulário e resolver os principais problemas que vocês acabam encontrando operacionais no dia a dia, tá? Então, por que isso é interessante? Todo mundo vai ter que acabar resolvendo esses problemas, né? De FinOps, de otimização, de melhoria contínua. Esses problemas, eles são automatizáveis, você tem uma série de ferramentas no mercado que podem fazer isso. Então, por que não adotar uma ferramenta, qualquer que seja ela, né? Avaliar se vale a pena fazer caseiro ou uma ferramenta, tá? E liberar tempo de vocês para fazer coisas que têm um valor agregado para o cliente final muito maior. Se eu trabalho no e-commerce, poxa, tem tanta coisa para fazer, né? Vender mais, análise de dados, campanha, etc. Se eu trabalho numa fintech, nem se fala. Por que eu preciso ficar fazendo um relatório de Excel, né? Chamar uma API, baixar, fazer dashboard de custo, etc. Por que não? Né? Então, a ideia, assim, é mostrar as possibilidades. De novo, pode ser uma ferramenta caseira, mas tem que se avaliar. Tem ferramentas no mercado, nós somos uma delas. Então, pensando nos conceitos de FinOps que eu comentei, como é que você traz visibilidade, né? Visibilidade, quando você fala em multi-cloud, multi-região, em multiprodutos, ela pode ser
bem complicada, porque você vai ter N painéis espalhados e de produtos espalhados aí por uma infinidade de contas e regiões. Então, por exemplo, você poderia ter tudo agregado dentro de um painel único. Então, servidores, bancos de dados, backups, snapshots, grupos de segurança, clusters Kubernetes, load balancers e por aí vai. Dentro dos seus itens de servidores, você pode ter, por exemplo, um item dizendo quanto que custa cada instância, seja ele servidor, seja em um banco de dados, ou seja um cluster Kubernetes, por exemplo. Aqui, a gente traz uma aplicação onde você consegue ver, por exemplo, como é que está cada um dos seus clusters Kubernetes. Então, se você imaginar que você está pulverizando entre N tipos de instância, então eu posso ter spot, eu posso ter instância reservada, on-demand, savings plan, como é que eu gasto isso, né? Então, aqui, por exemplo, você pode agregar todos esses custos, trazendo lá o nosso amigo obscuro de data transfer. Então, será que eu tenho um problema de data transfer? Será que ele é um custo de negócio? Será que esse custo de data transfer é algo esperado? A mesma coisa para banco de dados. Então, banco de dados, ele vai ter backup, ele vai ter data transfer, ele vai ter uma série de parametrizações que você, de parametrização não, desculpa, de configurações que você pode trazer. Esse banco, por exemplo, a gente migrou ele recentemente de GP2 para GP3, né? Ou seja, o AWS lançou semana passada a possibilidade de você usar um tipo de storage novo, um RDS, que é mais performático, mas nesse caso custa a mesma coisa, e por que não migrar? Ou seja, por que não otimizar, trazer para o mais moderno possível? Então, quando a gente tem a visibilidade e a gente sabe que ele é um banco antigo, a gente pode tomar uma ação para viabilizar. Já vou mostrar onde que a gente vê todas essas dicas de otimização. Bancos de dados também você tem pulverizado. Então, aqui dentro desse inventário, a gente tem trazido, né, tudo ao mesmo tempo. Aurora, RDS, Elasticsearch, OpenSearch, todos os bancos de Oracle, né, DB System, Exadata, MySQL, os bancos SQL Server do Azure, Cloud SQL do Google, fica muito mais fácil de você poder ver. Combinado também a ações. Então, você, por exemplo, poderia realizar ações corriqueiras aqui dentro. Se você quiser saber custo de backup, como é que você sabe, por exemplo, se você está gastando muito de snapshot, né? Então, uma forma, por exemplo, é você poder agregar aqui e você poder entender, olha, aqui eu estou gastando bastante on-demand, eu tenho custo de volume e eu tenho custo de backup. E cada snapshot eu consigo ver o custo individual e o quanto de diferencial que ele ocupa. Então, isso é importante, por exemplo, para você fazer um tuning de snapshot. Será que eu posso mudar minha política de retenção? Eu tenho servidores que têm snapshot muito tempo, acumula muito, fica muito caro. Mas será que eu preciso, num servidor de desenvolvimento, 60 dias? Será que 2, 3 dias não seria o suficiente? Será que eu não posso arquivar? Será que eu não posso transformar isso em, por exemplo, um item no S3 e depois jogar para o Glacier? Com esse tipo de informação, você consegue trazer esse tipo de informação. Você precisa, né, de dashboards para você poder apresentar isso para a gestão, né, onde você traz, por exemplo, todos os produtos. Naquele caso específico de inventário, a gente só traz os componentes principais, que são componentes automatizáveis, onde você poderia trabalhar com agendamentos, né? Então, você poderia criar workflows de redução de custo, por exemplo. Olha, eu vou desligar um servidor, então eu posso vir aqui criar um workflow, depois eu vou mudar os discos desse servidor, por exemplo, para magnético, já que magnético custa 20% menos que SSD, e já que ele está parado mesmo, por que não transformar em um SSD, aproveitar e combinar outras tarefas, por exemplo, de melhoria de segurança, como um backup e depois uma cópia numa outra conta para poder centralizar. Tá?
E isso, lógico, você tem que medir para ver se vale a pena a questão de custo. Dá para fazer até, por exemplo, cross-region. Então, se você tem um servidor no Brasil e você pretende armazenar essa cópia por 1 ano, 2 anos, de repente, colocar em Virgínia esse servidor, deixar ele por 1 ano, é mais barato do que a transferência que você vai pagar entre regiões. Então, você poderia criar workflows. Isso vale para clusters Kubernetes, Web App do Azure, Instance Group do Google, e por aí vai. Da mesma forma como você pode criar os workflows de desligar servidores, você consegue criar workflows, por exemplo, de desligar GKE. Né? Então, você poderia criar workflows e criar workflows com repetições diárias ou da forma como você quiser, de uma maneira muito simples. Dá para fazer isso com Crontavi, dá para fazer isso com Lambda, com functions, mas você vai acabar caindo em desafios de, se der problema, quem que notifica? Se eu precisar, por exemplo, eu tenho um workflow agora, né, que ele está marcado aqui para ser executado. Um workflow de desligar, ele está marcado aqui para ser executado agora, às 4h35. Poxa, como é que eu faço para barrar esse workflow? Vou lá e arranco a tag do componente, mas se for uma tag de FinOps, se for um metadado importante, eu vou ter que lembrar de colocar essa tag. Será que eu vou colocar ela automático? Será que eu vou colocar manual? Será que eu vou errar a grafia e esse servidor não vai desligar nunca e vai aumentar o custo? Aqui, por exemplo, com o mecanismo que você criar, bastaria com que você suspendesse esse agendamento. Ele está marcado como cinza, ele não vai ser executado. Precisou reativar, você reativa. Você pode delegar isso para usuários, né? Então, você tem terceiros aí que possam fazer isso dentro da equipe. Não precisaria abrir um acesso no console, todo mundo fica com CLI, etc. Ninguém fica escovando tag, de nada. Se você quiser trabalhar com tag também, dá para fazer todas as associações por tag. Então, você pode ter, por exemplo, uma tag aqui, selecionar quais os agendamentos, quais os provedores que vão ter esses agendamentos, mas, enfim, você conseguiria. E, de novo, aqui só para terminar, bancos de dados, por acaso tem alguns workflows aqui de melhoria de segurança sendo executados nesse momento. Você consegue trabalhar com containers, você consegue, por exemplo, pensando em economia, né, em otimização do FinOps, você conseguiria pensar em desligar serviços no Fargate, em mudar task definition, ou seja, você estressar ao máximo o que um provedor de cloud te fornece. Né? Eu imagino que até essa questão de discos, por exemplo, é algo que a gente vê que é pouco explorado. Se você tem um servidor parado e ele está com um disco provisionado de SSD, e, por exemplo, ainda tem IOPS provisionado, isso vale para qualquer um dos provedores, por que não, no caso da AWS, transformar esse disco em magnético, já que ele está parado? Você não está usando ele. Então, o AWS tem uma API que faz isso. Então, o FinOps é você poder garimpar entre essas obscuridades e essas peculiaridades que tem no cloud e tirar ao máximo a utilização. Né? Então, aqui, voltando agora para os dashboards. Quando você fala de custos, eu falei lá de visibilidade, você tem duas formas, né, de olhar esses custos. Uma forma do ponto de vista técnico, então, os exploratórios, né, a gente não tem nenhum problema de falar isso, né, cost management, cost explorer, etc., ele vai te trazer, por exemplo, os custos dos componentes técnicos. Então, se aqui a gente, por exemplo, vir aqui e quiser saber um pouco mais sobre S3, eu posso vir fazer um drill down, né, entender um pouco mais de como é que esses custos funcionam. Né? O S3, a unidade do S3, ele é composto de buckets. Né? Cada bucket aqui ele vai ter um custo específico de história, de transferência, de IDs. Você pode fazer análise, você pode ver a questão de variações aí ao longo do tempo, as anomalias aqui marcados com vermelho e verde, para cima ou para baixo, entender os custos unitários. Então, aqui, por exemplo, a storage. Então, o que está aumentando aqui? É storage, não é request.
né? Não é data transfer. Então, fica muito mais fácil de você saber. Você tem o custo também do ponto de vista de tags, né? E tag, como eu comentei, talvez seja o coração aí de FinOps, é o coração de como você traduz a parte técnica para a parte de negócio. Tag em bom português é etiqueta. Então, se você imaginar, é como se você estivesse colocando uma etiqueta em cada componente técnico que você tem, categorizando ele. Você pode colocar mais de uma etiqueta. Então, você pode colocar etiquetas de centro de custos, de equipe, de owner, de ambiente, de produto, de cliente. Você escolhe o que representar melhor o negócio da sua empresa. E cada etiqueta, ela vai ter um nome, que é esse centro de custo, etc., e um valor. Então, se for centro de custo, um valor numérico, um código. Se for equipe, o nome da equipe, né? Se for um ambiente, produção, teste, etc. E você pode combinar e ter várias tags para todos os componentes. O ideal é que você escolha entre 3 ou 4 tags. Só que tag parece um negócio trivial. Você fala, vou colocar tag, né? Morreu, acabou. Só que num ambiente dinâmico, que os componentes, né, nascem e morrem o tempo inteiro, e você pode ter acessos manuais, as tags elas acabam sendo mutáveis, né? A menos que você tenha políticas onde você restringe a variabilidade de tags, onde as pessoas não possam sair mudando, né, a torto e direito, né? Tag tem os desafios. Então, o primeiro desafio é taguear todo mundo. Então, você tem que ter ferramentas que buscam o que não está tagueado. A gente tem aqui relatórios, por exemplo, que podem buscar um conjunto de tags, por exemplo, que eu escolhi aqui de aplicação, né, e de produto. Então, eu posso trazer, por exemplo, indicadores de como é que está esse tagueamento ao longo do ano. Eu posso mostrar isso para a gestão. O que não é possível de se taguear tecnicamente falando. Então, eu não tenho imposto, por exemplo, não tenho um produto chamado imposto. Eu tenho um item genérico chamado imposto. Como é que eu tagueio o imposto? De quem que é o imposto, afinal, né? Ok, a gente rateia entre as tags, mas tudo bem. Por exemplo, um envio de e-mail, que você não consegue taguear cada e-mail que você envia, você não consegue etiquetar. Como é que você faz? Eu preciso de uma regra de rateio específica. E-mail, por exemplo, é 90% marketing, 10% TI. Como é que eu faço isso? E aqui, finalmente, você ter lá todo o seu parque técnico que efetivamente não é tagueado. Então, você, por exemplo, poderia ter um mecanismo onde você sobe uma planilha e você tagueia automaticamente. Então, você pode ter uma plataforma em que você faça isso. O grande desafio que os provedores não fazem, ele não tagueia retroativo. Então, se você taguear hoje, dia 17 de novembro, a praticamente 4 da tarde, dessas 4 da tarde para trás, você vai ter um buraco no seu reporte de tags. Então, você precisa consertar. Como é que você conserta isso? Você tem o seu banco de dados e você faz um update, né? Então, você tem que consertar isso manualmente. Se você tiver tags erradas, outro desafio, como é que você conserta? Então, você tem que ter um esquema que se chama sanitização de tags. Então, como é que você corrige uma tag errada? Você pode ter, por exemplo, uma tabela de depara que você diz o seguinte, olha, a tag application, ela é equivalente à tag produto. E dentro dos valores possíveis, por exemplo, no meu application, eu tenho um application, por exemplo, chamado carrinho, tá? Vamos supor que seja um comércio eletrônico. Só que alguém inventou de fazer um carrinho com letra maiúscula, inventou de escreveu errado carrinho com um R só sem querer, e um outro escreveu com espaço na frente, escreveu carrinho, né? E como é um conjunto de caracteres, deu problema. E também alguém foi lá, por exemplo, e escreveu checkout, aí o checkout é pior ainda, né? Porque sem querer alguém foi lá, escreveu checkout com X, né, ou com C, com alguma coisa, e ficou tudo errado. Então, como é que você corrige esse retroativo? Você precisa de uma sanitização de um depara. Então, por exemplo, aqui, uma forma
bem prática, a gente conseguiu criar esse checkout, esse depara. Você pode fazer isso, por exemplo, se você tiver um banco de dados, um update simples, tá? A grosso modo. Então, você pode rodar um update, você baixa os dados do Azure, do Google, da onde for, e você pega essas queries, faz um update, e toda vez que você fizer essa atualização, você faz essa sanitização. Tem que tomar alguns cuidados, por exemplo, se você tiver duas tags no mesmo componente, se você fizer a atualização e não remover uma delas, você pode duplicar os valores, né? E o nosso conselho é sempre utilize tags minúsculas. Primeiro porque o Google só suporta minúsculo, então se algum dia você tiver multi-cloud e você quiser combinar, por exemplo, um report através, por exemplo, de uma unidade de negócios, você quiser criar uma estrutura onde você vai misturar Azure, AWS, Google, Oracle, etc., e você quiser um report unificado das tags, imagina que você tem a tag ambiente no Azure, no AWS e no Google. Você quer juntar e ter um report corporativo para a sua empresa como um todo, independente de onde que tiver o cloud, você tem que ter uma grafia compatível. Então, o Google é só minúsculo. E o minúsculo também evita de você saber, putz, é tudo letra garrafal, a primeira letra é maiúscula e o resto é minúsculo. Se eu tiver uma palavra composta, por exemplo, centro de custos, o que é maiúsculo, o que é minúsculo? Então, ela facilita. E outra, não utilizar caracteres acentuados, tá? Lógico, a gente é português, você fala, poxa, mas eu tenho uma tag chamada aplicação, eu vou colocar aplicacão, né? Mas, enfim, pode ser que para você queira colocar cedilha e atil, mas o fulano e o ciclano não vão colocar com tio, porque na hora que você coloca no banco de dados, na hora que você faz uma interface, você precisa ficar tratando encoding, você precisa ficar tratando questão de compatibilidade, se é o TF8, se é Latin 1, ou seja, dá um trabalho extra, né, e confunde as pessoas. Então, normaliza, cria tudo minúsculo, caracteres normais. E, finalmente, né, o outro desafio de tag e se agora eu precisar compartilhar uma tag? Como é que eu faço? Né? Eu quero dizer, eu tenho um banco de dados enorme e eu quero dizer que TI tem 10%, a operação tem 20%, financeiro tem 30%, daquele banco de dados enorme, um RDS enorme que eu coloquei, um SQL Synapse enorme que eu coloquei. Como é que eu faço esse rateio? Ou pior, se eu tiver um Kubernetes, e agora eu tinha toda uma infraestrutura de instâncias, né, bonitinho, né? Então eu tinha a instância A, B e C, né? O pessoal brinca, a instância Luke, Darth Vader e Leia, e agora eu peguei e coloquei tudo no Kubernetes. Eu tinha o meu FinOps, eu tinha a minha visibilidade, eu conseguia fazer a minha compra. Agora eu joguei numa estrutura de container que fica subindo e descendo um monte de container, vai saber lá como que o agendador está colocando, às vezes ele coloca numa instância mais cara, às vezes uma instância mais barata, parcial, 1 minuto, 10 minutos, 2, 3, 4. Quanto que custa isso? Então, isso também é uma forma de você compartilhar a infraestrutura e traduzir isso para FinOps. Então, você também tem que pensar nessas estruturas mais modernas, né? De novo, não gosto muito desse termo de moderno, porque parece que uma coisa é errada e a outra, que uma coisa é certa e a outra é errada, mas, de novo, são casos de uso. Mas, enfim, se você tiver uma arquitetura mais nova, como Kubernetes, containers, etc., você tem que pensar também nesse parte de FinOps. Puxa, eu tinha tudo bacana em instância, migrei com Kubernetes, perdi tudo. É possível de se fazer, existem ferramentas nativas, né? A gente consegue fazer esse rateio, mas hoje não é o caso de botar mais jabá aí na lenha, né? Acho que é suficiente, o que eu quero frisar é que a importância de vocês pensarem nisso também. Então, tem desdobramentos técnicos, tem desdobramentos de treinamento, tem desdobramentos de segurança. Quando você muda tudo, não é
só o técnico, né? Tem um desdobramento de custo também. Como é que você passa a reportar? Tem um custo inerente também de rodar Kubernetes. Então, para cada servidor físico, você vai ter um pod, que é um kubesystem, né? Ou outros metric servers, etc., que geram um custo. Você vai ter um custo de idle também. Então, tudo isso entra na visibilidade e na operação de FinOps, né? E, logicamente, de otimização. Se você tiver com pods, com tamanhos e desperdício de CPU ou de memória, você pode estar criando instâncias demais que ficam ociosas por muito tempo e que você poderia otimizar. Então, o FinOps, né, quando você coleta esses dados, você consegue identificar essa questão dos números, né? Então, assim, você tem uma série de coisas que você tem que fazer para visibilidade. E a última parte do FinOps é como que você otimiza. Então, como que a gente vê aí o mercado fazendo isso? Você tem as ferramentas, você tem scriptaria, em que você passa a identificar a utilização dos componentes. Então, por exemplo, a gente tem essa nossa plataforma aqui, que suporta multi-cloud, e você pode, por exemplo, identificar oportunidades de redução de custo. Então, o que for possível de se trazer em termos quantificados de dinheiro, no nosso caso aqui, a gente consegue trazer essas oportunidades. E essas oportunidades, como eu comentei, que às vezes a gente faz algumas aulas, alguns projetos que a gente tem aí de ajudar a trazer uma conscientização aí para a comunidade, né, de levar essas oportunidades de redução de custo, né? A gente fala muito assim sobre os itens bem operacionais de redução de custo. Mas só para dar uma palhinha, né, do que é possível nessa questão de otimização, por exemplo, né, você descobrir quais são os componentes que não são utilizados. Então, você pode ter Elasticsearch provisionados, load balancers, gateways, tudo que gera custo, né? Até mesmo Lambda e outros que vão gerar custos aí dentro da estrutura de vocês, né? Principalmente componentes antigos também, servidores parados há muito tempo, snapshots e por aí vai. Então, esse é o beabá, né? Arroz com feijão. Você pode combinar com métricas para você saber, por exemplo, o que está sendo bem utilizado ou mal utilizado. Então, uma métrica tradicional para os componentes de computação é a própria CPU. Então, quem tem CPU alta, quem tem CPU baixa. Você tem métricas também, no caso específico, por exemplo, do AWS, mais o Azure e o GCP também já suportam, por exemplo, questão de arquitetura, né? Então, hoje você tem a grande maioria do parque de servidores rodando numa arquitetura Intel, que é a x86, que é uma arquitetura aí já tem décadas, né? Primeiro, um dos, né, primeiros chips de uso pessoal foi lá o 88, né, lá atrás, 80, 86, né? E essa arquitetura veio evoluindo. Hoje, você já tem uma arquitetura corporativa concorrente real, que é o ARM, né? Então, a AWS, o Azure, o GCP têm processadores que são em base de arquitetura ARM, que são mais baratos do que x86. Então, se você tiver workloads Linux em que são compatíveis com Graviton, né? Ou seja, são linguagens de script, Python, Java, PHP, Ruby, etc., não tem nada muito específico, compilado, etc., e que são bibliotecas já foram portadas para o ARM e podem ser usadas, por que não, né? Então, você pode buscar recomendações de mudança de arquitetura, né? Como recomendações de right sizing, como eu comentei, recomendações de mudança de plataforma de utilização de componentes velhos para componentes novos, tá?
Eu vou depois deixar com o Daniel um vídeo que a gente tem no YouTube, parte desse projeto, onde eu entro nessa parte de otimização geral. E a última coisa que eu queria falar, antes da gente passar para o Kahoot e ceder, né, o espaço para o próximo palestrante, é o que vocês devem estar se perguntando. Tá bom, ok, né, FinOps é importante, etc. Quem é que executa? Né? Como eu brinquei aí com spoiler, equipe de TI, tá? Eu não consigo ver uma outra equipe, mesmo de governança ou mesmo no financeiro puro, que tenha a responsabilidade. Governança pode ter uma participação muito forte, mas a responsabilidade no dia a dia de entender, de explicar o que é um Kubernetes, o que é um storage, etc., sempre vai ser de TI. E uma dica rápida: como é que você coloca isso dentro da cultura da sua empresa? Geralmente, eu costumo recomendar que, dentro da metodologia que vocês usem, qualquer ela que seja, em algum momento, você vai ter que delegar a responsabilidade. Então, se você tiver, por exemplo, num Scrum, e você fizer uma pergunta, né? Uma das perguntas lá do seu daily ou do seu planning pode ser: vocês olharam o custo? Vocês se preocuparam com o custo do que a gente vai fazer de novo? Como é que a gente mede esse custo? Quem é o responsável por saber, daqui a uma semana, 2 dias, um mês, o que seja, o quanto que custou? Vocês estão tagueando esses custos novos para a gente poder fazer os reportes de negócio, os reportes gerenciais? Então, é uma pergunta muito simples, tá? Ela vai gerar, provavelmente, uma tarefa que a tendência é que essa tarefa pode começar com uma complexidade maior, porque não tem ferramenta, porque não tem conhecimento, porque não tem uma forma de medir, mas à medida que a equipe for amadurecendo, essa pergunta ela fica tradicional, ela fica muito comum dentro dos times. Tá? Então, você consegue, por exemplo, responder isso de uma maneira muito fácil e muito rápida. Tá? O que eu recomendo é sempre traga esse assunto de custos e você pode eleger uma pessoa por ciclo de metodologia que você quiser que seja responsável por esse levantamento. E depois, lá no review, quando você estiver revisando, você traz essa informação, todo mundo vai ser feliz e falar: pô, galera, economizamos depois dessa mudança, pô, foi 10% a menos, cara, aquele lance que a gente botou, aquele maldito componente ali, putz, estourou, o custo foi uma surpresa, a gente desligou rapidamente, já falamos com o pessoal lá de produto, o pessoal compreendeu numa boa, cara, tá todo mundo alinhado. Você vai ver que, assim, a bagagem que você vai levar para o futuro e o diferencial que isso traz de você saber, além do técnico, você saber as implicações financeiras, é enorme, tá? Bom, Daniel, queria passar aí a bola para você, né, respeitando aí a questão aí do nosso timing, né, para poder aí liberar. Espero que tenha sido útil para todo mundo, foi super veloz, né, gostaria de ter a oportunidade aí de mais tempo, mas depois eu deixo aí com você os links dos vídeos aí para você compartilhar aí com a galera. Ou enquanto a gente vai falando aqui, eu vou procurar aqui e aí eu ponho no chat também. Show. Sensacional. Pô, eu já uso a ferramenta do Renato, já tem alguns anos já, e mostrou muita coisa ali que eu desconhecia, né? O problema é que eu não fico em cima dela todo o tempo, né? O pessoal do time aqui que usa, mas você acaba sempre aprendendo alguma coisa nova. Obrigado, Renato. Muito, muito legal. Tem uma pergunta aqui do Breno, que eu vou ampliar um pouco o escopo da sua pergunta, tá, Breno? O Breno ouviu poucos comentários sobre a Oracle Cloud, né? Hoje, a gente consegue fazer a gestão de quais nuvens dentro dessa dashboard? Hoje a gente consegue fazer AWS, Azure, Google Cloud, Huawei, né, de telecom, e OCI Oracle. Tá? Eu considero todas essas nuvens maduras. Tá? A gente acaba sendo
agnóstico em relação a elas, tá? Eu não poderia te dizer qual que é a melhor ou qual que é a pior. Eu posso te dizer que tem cenários em que talvez uma atenda melhor do que a outra, tanto em termos de funcionalidade como em termos de preço, e performance também. O importante é que todas elas têm cloud na região de São Paulo, tá? Então, questão de LGPD, dados locais, latência, etc., está resolvido, né? Então, a gente aí suporta essas 5 clouds. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui para você, Renatão. O Leandro Santos perguntou o seguinte: posso tomar ações baseadas em um budget? Por exemplo, eu tenho $100 e eu quero, quando atingir esse valor, ser avisado ou até desligar o recurso, a máquina, EC2, enfim. Isso é uma ótima pergunta, né? Alertas, ok, né? Eu acho que todas os alertas são imprescindíveis, então você tem que ser capaz de alertar exatamente no cenário preciso que você precisa. Então, não é alertar, às vezes, só sobre o custo do cloud como um todo. Alertar, por exemplo, em determinado cenário, um bucket estourou um espaço, uma tag de equipe também estourou. E canais, e-mail, Slack, canais técnicos. Mas ações, eu já acho um pouco perigoso, porque se você tiver uma trava, né, os clouds eles são muito sensíveis a essa questão de elasticidade. Então, se você precisar mudar um servidor, provisionar uma infraestrutura nova e você tiver travado, é um cenário complicado. Eu, particularmente, eu não recomendo se fazer isso. Você pode, né, espalhar no ventilador, falar que estourou, né, dedo duro, etc., mas nunca travar, né? É complicado. Você para de funcionar, o prejuízo pode ser muito maior do que você evitar de gastar mais $100 nas próximas 6 horas, por exemplo. Tá? Sensacional, boa recomendação. Muito legal. Até compartilhou um pouco mais cedo aqui, perguntaram sobre o custo de namespace no Kubernetes. O Renato passou e respondeu, inclusive, sobre isso. E aqui eu vou reforçar uma URL que o Peter compartilhou, né? Que está aqui no blog de vocês, né? Suporte a custos detalhados, né? EKS Kubernetes, né? Então seria legal dar uma lida ali depois para ver toda a abrangência, né? Que a ferramenta consegue chegar. Joia. Esse recurso, inclusive, do Kubernetes é novo. Isso aqui tem o quê? 4 semanas? Ou um pouco mais? Isso é uma coisa que a gente lançou faz pouquíssimo tempo, faz um mês mesmo que a gente lançou. E é ferramenta nativa do AWS, não tem custo, por exemplo, você tem que comprar uma ferramenta de fora que utiliza, né? Show. Muito bom, muito bom. Vamos ver como é que está se a galera está afiada no Kahoot. Vou compartilhar, então, a minha tela. Parabéns, Renato. Fica com a gente aí. Vamos ver como é que o pessoal se sai no seu Kahoot. Estou compartilhando minha tela para vocês. O PIN do Kahoot é 205-1613. 205-1613. Vou até compartilhar o link aqui com quem... Deixa eu abrir aqui. Estou apanhando do Zoom hoje. Legal. E o Renato compartilhou também o link. Eu vou reforçar esse link depois por e-mail aqui, quando eu compartilhar a sua apresentação. Sessão de FinOps, mão na massa. E a sessão conceitual. Muito bom. Galera, 60 segundos para vocês entrarem aí no Kahoot. Vamos ver como é que vocês se saem. Eu sempre pergunto isso, Renato, vou perguntar para você também. Pegou pesado nas perguntas ou foi de boas? Cara, tranquilo, Daniel. Tranquilo? Tranquilo. Top. Vamos ver então. Eu gosto quando pega pesado. Eu me divirto com o Kahoot, com as viradas de jogo. Quando o pessoal escorrega o dedo na resposta errada. Não, pessoal aí, galera técnica já sofre
bastante no dia a dia aí. Vamos pegar leve aí para ver a galera aí assimilando aí os conceitos de FinOps. Ótimo. E o Renato falou uma coisa que me chamou a atenção, né? O FinOps, do ponto de vista dele aí, tem que ficar sob responsabilidade do pessoal de operações, de quem cuida das nuvens mesmo. Não vai ali para o time administrativo, financeiro ou até compliance, enfim, né? É bem interessante isso, né? Porque no final do dia, quem aperta a porca é operações, né? A gente não tem jeito, a gente vai ser responsabilizado não só pelos erros operacionais, mas agora também pelo custo, né? Então, tem que estar bem ciente e tem que saber bem o que está fazendo, né? Essa, no fim das contas, é o que eu gosto de passar de mensagem, né? Não vamos ser parceiro da área de negócios, mas a gente pode ser parceiro, né? Muito bom, muito bom. Fechou. Temos quase 50 pessoas aqui no Kahoot. Sensacional. Primeira pergunta, começando o Kahoot agora. Quantos tipos... Jovem, eu acho que subiu meu Kahoot aí, viu? Opa, peraí. Opa, problemas técnicos. Danívia, deixa eu cancelar esse Kahoot aqui, peraí. Eu conheço essas perguntas de algum lugar. Eu estava começando a ler aqui template, peraí. Deixa eu ver. Isso aqui fui eu que errei. Eu cliquei no Kahoot errado. Já encerrei esse Kahoot. Peço desculpas para vocês. Fechando ele agora, peraí. Deixa eu encerrar esse Kahoot. Deixa eu sair aqui da tela inteira. Tem spoiler aí das perguntas que vão vir no meu Kahoot, viu? Se liga nos spoilers. Aí, olha, Nívia, e se responderem essa primeira pergunta errado, não tem desculpa. Nenhuma. Porque vai dar tempo até de pesquisar no Google, se quiser. Muito bom. Vamos lá de novo. Aí, agora eu descobri por que eu cliquei errado aqui. Pronto. Agora sim, o Kahoot do Renato. A tela ainda está compartilhada? Não, caiu. Deixa eu compartilhar de novo. Pronto. Voltei. Agora tá certo. Agora sim, o Kahoot do Renato Weiner. PIN do jogo, 711-8257. Pronto, rollback em produção aí, ó, deu tudo certo. Aí, ó. Valeu, Nívia, que você abriu o microfone e falou. Porque eu só ia começar a ver no final da pergunta onde estavam escritos os hábitos ali. Bora, quando bater o número que deu ali anterior, acho que foram 42 pessoas, eu vou seguir, hein? Então, quem não deu tempo de se inscrever, agora